Você se sente sobrecarregado? Você faz várias coisas na obra de Deus, você faz várias coisas para o Senhor, tenta agradar as pessoas, mas mesmo assim lá dentro você sente um vazio e sente que você não está cumprindo a vontade de Deus? Isso é muito comum. É muito normal a gente começar a nossa vida com Jesus e ao longo do tempo a gente ir pegando alguns pesos que Deus não pediu para a gente carregar. Eu mesma já fiz isso e quero depois compartilhar o meu testemunho com vocês no final desse vídeo. Bom, mas antes eu quero contar uma história para exemplificar isso que eu quero falar para vocês. Uma vez, um homem encontrou Deus no vale. E Deus disse: "E aí, como você está? Tudo bem?" E ele disse: "Eu estou muito bem. Será que eu posso fazer alguma coisa para agradar o teu coração hoje?" Então Deus mostrou para ele uma carroça com 3 pedras dentro e falou: "Será que você consegue levar essa carroça até o alto daquela montanha junto com essas 3 pedras?" E ele ficou muito feliz e se sentiu muito honrado por poder realizar essa obra para o Senhor. Enfim, ele começou o caminho e no meio da estrada ele encontrou um amigo. E o amigo disse: "Para onde você vai?" Ele disse: "Olha, eu estou indo para aquela montanha." E o amigo falou: "Opa, será que você pode fazer um favor para mim? Eu também tenho uma pedra que precisa ser deixada lá no alto dessa montanha. Será que você se importaria de levar essa pedra para mim?" E ele disse: "Bom, acho que não, acho que Deus não vai se importar se eu levar essa pedra também." E assim ele partiu, continuou sua jornada, passou por uma cidadezinha e ali ele encontrou mais um amigo. E esse amigo, ele tinha não só uma pedra, ele tinha uma mala cheia de pequenas pedras. E ele disse: "Poxa, já que você está indo para lá, será que você poderia deixar essa mala cheia de pedras para mim?" E ele disse: "Bom, acho que Deus não vai se importar. Afinal, eu estou ajudando alguém. Vamos lá, coloca aí dentro que eu vou levar para você." E assim ele fez. E dessa forma, aquela carroça que começou com apenas 3 pedras e estava bem leve no começo, agora ela estava pesada. E aquele homem começou a reclamar e a dizer: "Poxa vida, será que Deus não se importa comigo? Ele não está vendo o peso que eu estou carregando? Quantas coisas que eu estou fazendo?" E começou a murmurar. Então, antes que aquele homem chegasse à montanha, Deus apareceu para ele de novo e perguntou: "O que é tudo isso?" E aquele moço explicou para Deus: "Olha, Deus, eu me senti muito à vontade de ajudar outras pessoas ao longo do caminho. Então, essa pedra pertence a um dos meus amigos e essa outra mala cheia de pedras pertence a um outro amigo meu. Eu queria ajudá-los. Eu achei que assim eu estaria fazendo a sua vontade." E aí Deus falou para ele: "Olha, meu filho, eu pedi que você levasse apenas 3 pedras para o alto daquela montanha. Foi você que acrescentou o resto. Foi você que tornou a jornada muito mais difícil do que ela deveria ser." E Deus disse para ele: "Olha, enquanto você estiver sobrecarregado com aquilo que não é seu, você nunca vai ser capaz de cumprir aquilo para o qual eu chamei você para fazer." E Deus, cheio de amor por aquele homem, retirou aquela carga extra e disse a ele: "Siga o seu caminho, cumpra aquilo que eu te chamei para fazer." E aquele homem se sentiu livre novamente. Ele chegou ao topo daquela montanha e ficou satisfeito, porque ele cumpriu toda a vontade de Deus para a vida dele. Ele fez somente aquilo que Deus lhe pediu, nada mais e nada menos. Quando a gente pensa nessa história, a gente lembra de Jesus, porque Jesus ele disse: "Uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai." Jesus também disse: "Eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer." Essa história, ela é um retrato da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus. A gente começa obedecendo a Deus, mas muitas vezes para agradar as pessoas, às vezes para agradar nossos pastores, nossa liderança, nós acabamos tomando responsabilidades para nós que Deus não nos pediu. Isso, irmãos, se você olhar na Bíblia, aconteceu até mesmo com Jesus. Lá em Marcos, capítulo 1, do versículo 36 ao 38, os discípulos chegam para Jesus e falam assim: "Olha, Jesus, está todo mundo te buscando, está todo mundo te procurando." Mas Jesus, ele olha para eles e fala: "Olha, vamos para outros lugares, para que eu pregue ali também, porque foi para isso que eu vim." Olha que coisa linda. Jesus disse não. Quer dizer, as pessoas vão querer nos coagir a fazer coisas que Deus não nos chamou para fazer. A gente precisa aprender a dizer não, se a gente não quer viver uma vida sobrecarregada. A gente não pode deixar se mover pelas pressões que as pessoas vão exercer sobre nós. A gente precisa aprender a obedecer a Deus mais do que aos homens. É claro que a gente não vai negar um socorro, uma ajuda,
Não é isso que eu tô falando, sabe? Mas é não tomar sobre nós responsabilidades que a gente não foi chamado para fazer. É sobre isso. Em 2018, meu marido assumiu a responsabilidade de pastorear uma igreja e eu ajudava ele. E nessa época, nós dois trabalhávamos. Ele tinha uma loja, né? E nessa loja ele fazia de tudo. Então ele trabalhava muito. Às vezes tinha dias na semana que ele trabalhava 14 horas por dia. E eu era professora, eu trabalhava meio período, mas eu tinha uma criança de 2 anos, então eu não tinha rede de apoio nessa época. E nós assumimos essa responsabilidade de pastorear essa igreja, porque realmente foi para isso que o Senhor nos direcionou. E se você é líder de igreja e é pastor de igreja, você sabe do que eu estou falando. Não é só sobre ir lá e pregar um sermão. Existem milhares de coisas que uma igreja necessita. E aí eu me lembro que, assim, eu comecei a pegar várias funções na igreja, ministério infantil, ministério com mulheres, limpeza da igreja, cantina para levantar fundos, e tinha os estudos bíblicos que eu dava. E, irmãos, aquilo que eu havia sonhado, né? Porque era um sonho do meu coração, era algo que queimava no meu coração, porque eu amo a igreja, eu amo o ambiente de igreja. Mas aquilo começou a se tornar um fardo muito pesado, muito cansativo para mim, a ponto de parecer que eu ia adoecer, sabe? E eu comecei a levar isso em oração ao Senhor e às vezes até num tom de murmuração mesmo. E eu me lembro assim claramente quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração sobre Jesus, porque Jesus fala: "Eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer", que está lá em João 5,19. E isso mexeu comigo. Porque eu estava fazendo um monte de coisa que Deus nem tinha me mostrado para fazer. Eu estava me movendo só por necessidade, me movendo por pressão das pessoas e não me movendo pelo Espírito. E foi aí que eu decidi que eu ia parar tudo. E que o Deus que me chamou para aquela obra, ele ia levantar as pessoas certas para assumir esses lugares dentro da igreja, porque a igreja ela é um corpo. E você concorda que se você faz tudo, você não deixa espaço para que outras pessoas se levantem e se disponham para fazer e cumpram o chamado delas também? E eu me lembro que eu me tranquei no meu quarto de oração, sabe? Eu comecei a passar horas em oração diante do Senhor. E eu fui fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer primeiro. Porque muitas vezes o serviço da casa do Senhor nos rouba do quarto de oração, nos rouba do relacionamento com o Cristo. E a gente começa a fazer a obra de Deus sem o Cristo. Então eu me lembro que eu parei tudo que eu estava fazendo. E eu fui para o meu quarto de oração e comecei a buscar no Senhor, a ouvir de Deus o que Deus queria que eu fizesse. Eu comecei a fazer somente aquilo que Deus falava. Hoje você vai visitar tal pessoa, hoje você vai fazer tal coisa, você vai fazer tal evento, você vai fazer assim, assim, assado. E era dessa forma que eu fazia. E eu orava: Senhor, levanta trabalhadores para essa área. E Deus começou a levantar as pessoas, Deus começou a trazer pessoas para nos ajudar, para nos fortalecer, né, para ajudar a reparar os muros. E assim foi. E aquele fardo pesado saiu dos meus ombros. E eu comecei a fazer as coisas capacitada pelo Espírito Santo, fortalecida pelo Espírito Santo e fazer com alegria. Fazer aquilo que Deus tinha me falado para fazer com alegria, com satisfação. Esse é o jugo suave. Esse é o fardo leve. Agora, se hoje você sente que a sua carroça não está andando, não está se movendo, as rodas não giram, porque você está fazendo tantas coisas que Deus não chamou você para fazer, eu te aconselho a parar e a buscar de Deus, a buscar ouvir de Deus qual é a vontade dele para sua vida. A você ir para o quarto de oração, trocar esses fardos pesados com o fardo que o Senhor tem para sua vida. Jesus, ele disse: "Vinde a mim". Vinde a mim. Você está cansado? Você está se sentindo sobrecarregado? Você está angustiado? Essas coisas que você está fazendo, você não sente mais paz, você não sente mais alegria, você não sente mais prazer. Você vê que você está fazendo no automático. Vinde a mim. Jesus está chamando você para um lugar de oração, para um lugar de descanso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite do Senhor para a sua vida, meu irmão. Você não tem que carregar pedras que Deus não te chamou para carregar. Faça aquilo que Ele chamou você para fazer e você vai ser muito feliz. Mesmo que seja uma obra difícil, você ainda vai achar contentamento nessa obra, como Paulo disse, né? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Paulo foi chamado para uma obra muito difícil, mas ele encontrou
contentamento no Cristo. Jesus era suficiente para ele e ele sabia que ele estava cumprindo o chamado de Deus para a vida dele. E que assim seja na minha vida sempre e na sua vida também. Deus abençoe vocês. Não se esqueça de deixar um like no nosso canal, se inscrever aqui para a gente continuar produzindo outros conteúdos.